Bom dia, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Deus? Tenho certeza que sim, porque nós temos o Senhor na nossa vida e Ele está cuidando de nós. Bom, parei para tomar a segunda dose da vacina, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver se dá. Dá aqui, ó. Tá aqui, viva a ciência, glória a Deus primeiro por isso, né? Porque foi o Senhor que deu a eles inteligência para que chegássemos até onde chegamos. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre gratidão, sobre a gente ser grato por todas as coisas que acontecem na nossa vida, até algumas coisas que parecem ser ruins. Como eu sempre digo para vocês, se não é bênção, é aprendizado. E, infelizmente, a gente só aprende pelo caminho do sofrimento, né? É sofrendo que a gente aprende mais, não tem jeito. Se você for olhar a sua vida, olhar a sua história, você vai ver que você aprendeu muito mais com o sofrimento do que com as alegrias. Porque a alegria, você tem vontade de repeti-la, então você vai fazer a mesma coisa para alcançar aquela alegria. Já o sofrimento, você vai fazer de tudo para evitar e logo vai deixar de fazer o que você fez que te causou sofrimento. Você já olhou para a sua vida hoje? Já olhou para a sua casa, seja ela um casebre, seja ela uma mansão, é sua casinha, seu teto, a comida que você comeu, talvez alguém tenha comido caviar, eu já comi uma vez, é ruim. Isso é a maior besteira. Não troca um arroz, feijão e ovo frito por um caviar de jeito nenhum. Mas é gosto. Cada um gosta de uma coisa. E esse é o problema. A nossa felicidade acaba estando condicionada à felicidade do outro. Não é o meu carro que é bom, ele tem que ser melhor que o do meu vizinho. Não é a minha roupa que é boa. Ela tem que ser mais bonita ou mais cara que a daquela pessoa que está passando ali agora. E aí, a gente vai se frustrar porque vai ter sempre alguém melhor que a gente, né? Vai aparecer alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais inteligente. No meu caso, isso é muito mais fácil. Bonito, rico, inteligente, aparece assim, de penca, brota do chão. Então, vamos ser felizes com o nosso agora, com o nosso já, com o que a gente tem na mão. E é por isso que eu volto a repetir. E vou, infelizmente ou felizmente, Deus o sabe, falar isso por muitas e muitas vezes. Que nós, os cristãos, nós estamos juntando sobre a nossa cabeça uma quantidade de brasa, uma quantidade de frustração tão grande, que vai fazer de nós uma geração de pessoas infelizes e depressivas e frustradas, e emburradas e entristecidas. Então, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, procura a tua felicidade, a tua verdade. Aquilo que está dentro do teu coração, que você plantou, que você semeou, que você está cultivando. E vá buscando em você esses motivos para ser feliz. Não deixa a tristeza te dominar. Eu sei que você pode estar desempregado, eu sei que você pode estar com Covid, que você pode estar com câncer. Nós não viemos aqui menosprezar o seu sofrimento. Mas também tenho que dizer que eu não vim aqui potencializar ele. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para entristecer as pessoas. Eu estou aqui para dizer para vocês que, independente de qualquer coisa, os momentos ruins passam. Eu sou prova viva disso. Todos nós somos. Talvez você possa estar vivendo um luto. E eu sei a sua dor, eu já passei por isso. Você está vivendo o final de um relacionamento. Talvez você esteja vivendo um desemprego, como eu falei. Acabou de ter sido mandado embora. Tanta coisa que pode estar se passando na sua cabeça. E eu queria, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, dizer para você que vai passar. Deus me colocou como mensageiro de boas novas. Eu não quero vir aqui contar coisa ruim para você. Eu não quero vir aqui passar a mão na sua cabeça e falar, ai, coitado de você, ai, agora a sua vida vai se desgraçar. Não. Eu vim aqui dizer que a gente reconhece o teu sofrimento, respeita, mas nós estamos aqui para te pôr para frente, para te dizer que vai dar certo. Não se frustre pelas coisas que você não tem. Se alegre em Deus pelas coisas que Deus te preparou, pelas coisas que Deus já te deu, que Deus já pôs nas suas mãos, as coisas bonitas que Deus está preparando para você e talvez você não saiba. Por isso você está frustrado, por isso você está triste. Porque a gente não busca a palavra para aprender, a gente busca a palavra para prever o futuro. E isso é um erro muito grande. Eu vou hoje buscar a palavra. Mas não é para receber instrução, para falar sobre salvação. A gente vai lá, o que vai acontecer amanhã? Vai dar certo aquele emprego? Vai dar certo esse casamento? Vai dar certo aquela viagem? É ou não é? E não é assim. A palavra de Deus não é uma fonte de adivinhações.
A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria inesgotável, de ciência, de instrução, de coisas boas. Então, cultiva essa semente no teu coração, a semente da felicidade, para que você se sinta completo e completa em Deus, para que você se sinta realizado com as ferramentas que você tem no momento na sua mão. Olha uma criança, pega o exemplo de uma criança, é bíblico, né? Quem não se tornar como uma criança não poderá ver a Deus. Pega o exemplo de uma criança. Você dá um pedacinho de papel para ela, você dá uma caneta, uma canetinha colorida. Se você pegar uma Montblanc, que chama aquela caneta cara? Sei lá. Tem uma caneta cara aí, com a Bic, pronto. E você pegar aquele marca-texto fluorescente, aquele rosa, aquele verde fluorescente, e der para um bebezinho as duas, ela vai pegar fluorescente que vale R$1. Mas atrai ela e ela vai ser super feliz com aquilo. Então não é o valor que as coisas têm, é o valor que você dá a elas que importa. E assim, tudo na sua vida. Eu tava com uma camiseta esses dias que tava EA. E a pessoa disse assim, um amigo meu falou, poxa, você tá podendo, hein? Empório Armani. Falei, não, amigo, Empório Alex, lá do Park Shop em Barueri. Paguei R$39,90. Mas é tão bonito, ele achou que era da Armani. Entendeu? Nem sei, nunca usei. Não sei como é que é. Então, vamos buscar essa felicidade crentaiada. Senão a fé não vai funcionar na nossa vida. E não adianta passar 30, 40, 100 anos na igreja. E se você não conseguir ser completo com aquilo que você é, com aquilo que você tem, preste atenção nos seus filhos, veja quais são as necessidades deles. Pode ter filho teu sofrendo porque está esperando um apoio teu para tomar uma decisão, para ser quem ele é, para fazer o que ele gosta. Você talvez queira que ele seja médico, mas ele quer ser sociólogo, dentista, sei lá. Mas a gente cria um status. Ter um filho médico, isso sim é status. Irmão, ter um filho feliz que é bom. Mas isso se aplica a tudo na nossa vida. Não, andar de carrão, Deus me preparou um carro. Eu tenho um Mitsubishi. É top, isso que é carro. Mas e o carnezão? Ó, a Bíblia. Então, tá bom, Deus preparou, estamos pagando, tá tudo bem. Mas andei muito tempo de Fusca, de Brasília, de Variante, de Corcel. E era feliz igualzinho. Agora eu só ando um pouquinho mais confortável, mas nem tico, nem teco. A felicidade tá aí. Tá bom? As pessoas buscam a fórmula da felicidade e ela já vem de fábrica, dentro de você. Você só precisa dar vazão. Você só precisa deixar ela aflorar dentro de você. E se sentir realizado com aquilo que Deus tem na sua vida. Posso orar por você? Podemos orar juntos? Somos uma família, não é? Bondoso Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua presença em oração. Agora são 11h01 da manhã. Esperando sempre no Senhor a redenção das nossas almas. Esperando no Senhor a libertação das coisas que esperamos de Ti, que buscamos em Ti. Que esse meu irmão, minha irmã que está assistindo esse singelo vídeo agora, gravado aqui no carro, todo amador, mas que possa ser a Tua voz falando com essas vidas. Que possa ser o Teu coração nos nossos corações. E que nós enxerguemos isso, Senhor. Que nós vejamos isso. E valorizemos tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe sua vida, Deus que abençoe sua quarta-feira, e lembre-se que Deus está cuidando de nós. Tá bom? Na descrição do vídeo tá o link do nosso grupo no Telegram. Quero pôr 200 mil pessoas lá. Entra lá, fala com o povo da glória a Deus. E não se esqueça que amanhã, às 20 horas, tem culto aqui em Alphaville e na Alameda Grajaú 129. Não tá passando GC, não tem meu nome aqui, que eu tô gravando do meu celular aqui do carro, mas tá valendo. Estamos na presença de Deus junto. Não esquece que a gente ama muito vocês e que a nossa intenção é levar uma mensagem de esperança de coração. Não tem nenhuma outra intenção senão cumprir o ID de Jesus. Ficar com Deus, saúde, paz, e lembre-se que Deus está no barquinho, não vai afundar não. Fica com Deus. Tchau, tchau.